Um simples gesto pode fazer a diferença na vida de alguém. Escuta essa história. Imagina se você estivesse indo para sua casa, para o seu trabalho, enfim, estivesse na sua rotina e de repente você no meio do caminho encontrasse um homem manco, sei lá, meio com algumas dificuldades aí para se locomover. E ele parasse você e pedisse esmola na rua. O que você faria? Eu queria mostrar para você o que Pedro e João fizeram quando tiveram uma situação muito parecida com essa. Olha só, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 1 ao 9, e conta a seguinte história. Pedro e João subiam ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Nesse momento, traziam lá um homem, coxo de nascença, que todos os dias era colocado na porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrarem no templo, o homem pediu uma esmola. Pedro, com João, olhou bem para ele e disse: "Olha para nós." O homem ficou olhando para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro então disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda." E tomando pela mão direita, Pedro levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Ele saltou, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Essa passagem, ela é muito bacana. Sabe por quê? Ela nos ensina uma dica muito importante. Ela nos ensina uma lição que é extremamente valiosa. Quando alguém nos pede ajuda, muitas vezes a gente acha que é só de ajuda financeira que essa pessoa precisa. De repente é só um prato de comida, algumas moedas, algum trocado. Mas está muito longe disso. É o que Pedro e João faz quando se deparam com uma situação dessas. Olha só, eles pedem primeiro, a primeira atitude deles, que é incrível e fantástica, que poucas vezes a gente tem coragem de fazer. Ele pede para que aquele homem olhe para eles. Porque é a atitude padrão, né, de alguém que pede, de alguém que se humilha, né? De repente está olhando para o chão, de repente se sente envergonhado, não se sente digno e realmente está numa situação que é muito incômoda para aquela pessoa. E aí Pedro faz com que esse homem olhe para ele. Essa atitude faz com que o homem se sinta importante. Talvez nunca ninguém tenha falado para ele: "Olha nos meus olhos." As pessoas às vezes até entregam uma moeda, alguma coisa, mas acaba nem prestando atenção naquele homem. Talvez não saiba nem como é o cabelo dele, como é o rosto dele. E Pedro já faz a primeira cura naquele homem. Fala para ele: "Olha nos meus olhos e veja o que eu vejo em você, veja que eu percebo você." E Pedro faz isso porque, primeiro, para você conhecer uma pessoa, você precisa olhar para ela. Para você entender uma pessoa, você precisa... Era como se, olhar nos olhos era como se Pedro pudesse enxergar a alma daquele homem. E aquele homem lhe pede ajuda, lhe pede uma esmola, mas Pedro, quando depara com aquele olhar daquele homem, sabe exatamente o que ele precisa. E não é nada financeiramente, não é nada que um pedaço de pão possa resolver. Pedro sabe muito bem que às vezes, e ele já tinha aprendido isso com Jesus, nós precisamos ir a águas mais profundas para achar a pescaria, para achar o fruto do nosso trabalho, da nossa obra. É o que Pedro faz. Ele faz com que aquele homem o perceba, ele faz com que ele olhe para aquele homem e procure entender o que aquele homem precisa. É como se Pedro fosse além, fosse para as águas mais profundas, como se aquele homem fosse de fato um mar que Pedro precisasse navegar. E muitas vezes a gente acaba parando ali na margem, acaba parando na aparência, acaba parando numa primeira impressão, e Pedro vai além. E aí ele percebe que aquele homem, na verdade, ele tem um desejo no seu coração. E aí Pedro fala para ele uma coisa incrível, e aí acontece a cura incrível, maravilhosa, que faz com que esse homem se levante daquela condição que lhe impeça de andar, de se locomover, de ter sua independência, e faz com que aquele homem entre saltando, pulando e louvando a Deus de alegria na igreja. Isso é o verdadeiro milagre. Essa é a verdadeira cura. Faz com que alguém encontre Jesus verdadeiramente, com um coração alegre, com um coração disposto a louvar o Senhor. É isso que o cristão tem que fazer. Essa é a dica do vídeo de hoje. Você que é cristão, você que deseja fazer o bem, não precisa fazer muito não. Basta você procurar entender aquele que precisa de ajuda, o que de fato ele precisa, e estender a mão.
e ordenar que aquela pessoa se levante daquela situação que o aprisiona, se levante daquela situação que o incomoda e faça com que essa pessoa tenha um encontro com Cristo. Foi o que Pedro e João fizeram e essa fica a dica para que você também faça a diferença. Estenda a mão para quem precisa, olhe no fundo dos olhos e ajude. E dê essa palavra de poder para essa pessoa. Levanta-te da sua situação de provação, levante-se da sua situação de incômodo, de tribulação e vá ao encontro de Deus, mas vá com alegria, porque Ele te espera e com certeza Ele tem algo grandioso para a sua vida.